nosso estudo no livro de Mateus. O texto que eu vou trazer hoje, ele nos traz algumas curiosidades dentro da Bíblia. É o capítulo 4 do Evangelho de Mateus, versículo 12 em diante. Mateus 4, 12 em diante. É um texto muito conhecido, mas tem algumas peculiaridades. O texto diz: Jesus em Galiléia, os primeiros discípulos. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Nós estamos exatamente naquele momento em que João sai da cena e entra Jesus Cristo. Está certo? E a palavra diz: e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zabulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que estava assentado em trevas e uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra e da morte raiou a luz. Então ele mostra que o cumprimento de uma profecia com o aparecimento de Jesus Cristo começando o seu ministério. É aquilo que foi dito desde o início no livro de Mateus. E Mateus teve uma preocupação de sempre estar mostrando aos judeus que em Cristo se cumpria as profecias do Velho Testamento. Então, provavelmente no Novo Testamento é o livro que mais cita o Velho Testamento. E exatamente por causa disso, para que os judeus tivessem a confirmação, como eles, judeus, conheciam as profecias do Velho Testamento, cada fato que ia acontecendo com Jesus Cristo estava dentro daquele âmbito. Mateus dizia: isto está acontecendo para que se cumpra a profecia que está em tal local. Mas não é isso que vai nos chamar a atenção hoje. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. E percorreu Jesus a Galiléia, ensinando nas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades, moléstias entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria. E traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguiu uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. É interessante quando nós vemos esse texto, a nossa impressão, a impressão que nós temos é que
Jesus Cristo, pela primeira vez, está vendo aqui esses 4 homens, está chamando esses homens para segui-lo, e eles deixam as redes e vão atrás de Jesus. Mas o fato não é este. Esses homens já tinham sido evangelizados anteriormente por Jesus Cristo. Eles já conheciam a palavra de Deus através de Cristo. Eles já conheciam a mensagem de Cristo e as verdades de Deus através de Cristo. E aqui não é tradição, é a palavra de Deus, está certo? Não é um fato histórico, é um fato real. Porque eles foram evangelizados por Cristo. E aqui não é a primeira vez que Jesus os chama e que eles seguem a Jesus, mas aqui é o momento que Jesus chama eles para o ministério. Aqui não é a chamada para a salvação, é a chamada para o ministério. Onde está isso, pastor? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de João, capítulo 1. Capítulo 1 do Evangelho de João. A partir do versículo 15 começa uma história que passa, na maioria das vezes, despercebido por nós. Despercebidos porque lemos em Mateus o chamado para o discipulado e para o apostolado. E dizemos, mas foi uma coisa assim imediata. E até muitas pessoas defendem que a pessoa acaba de aceitar Jesus, ele já pode se tornar um missionário, um pastor, um evangelista, na hora, ele já está pronto para isso. Não, ele tem que ser preparado. Ele tem que ouvir Jesus. Ele tem que ouvir as razões de Jesus. E ouvindo as razões de Jesus e as aceitando, ele pode ser chamado para o ministério. Capítulo 1 do Evangelho de João. No versículo 15, nós temos uma história que eu quero ler com os irmãos. Hoje nós vamos ler mais Bíblia do que tudo. É o testemunho de João Batista. É o último momento de João Batista livre. Depois disso ele vai preso. E a Bíblia diz: João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. João Batista está falando aqui para um público especial, formado inclusive por escribas, por fariseus, e ele começa a dar testemunho acerca de Cristo. E é interessante, ele diz: e todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Ele vem e diz: porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ele está testemunhando de Jesus. Os discípulos de João Batista estão assistindo João Batista testemunhar de Jesus. E ele vem e diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ele começa a falar sobre Cristo. Ele começa a criar a imagem de Cristo para os seus discípulos, os discípulos de João Batista. Versículo 19: este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Olha a preocupação. E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Havia uma preocupação muito grande no meio do povo judeu, principalmente por causa da opressão que eles estavam vivendo. E eles sabiam que o Cristo, o Messias, quando viesse, quando aparecesse, ele traria a libertação a Israel. E eles esperavam como se fosse naquela época a libertação. Eles esperavam como se fosse naqueles dias. E de repente aparece João Batista.
O deserto da Judéia, já falamos acerca do deserto da Judéia, onde havia muitas comunidades, havia mosteiros, né? Haviam muitos penitentes que moravam naqueles locais, pessoas que queriam se separar da sociedade, porque diziam que o mundo não prestava, eles tinham que estar totalmente separados, né? Até os essênios também habitavam em uma comunidade naquele local, não casavam em nada, porque eles não queriam praticar nada que pensassem que fosse pecado, não queriam praticar nada, e não praticando nada, eles se julgavam que ali poderiam ser libertos pela misericórdia de Deus. Então a prática de João Batista no deserto, realizando o batismo, não era só para aqueles que vinham de Jerusalém, daquelas regiões adjacentes, mas aqueles que habitavam também ali no deserto da Judéia. João Batista os batizava, porque ensinava acerca do reino de Deus. E agora chegaram e disseram: quem és tu? João Batista, sabendo do intuito deles olharem para João Batista, como se João fosse o Messias, o Cristo, porque apareceu combatendo tudo, lutando contra todas as injustiças daquela época. João Batista disse: eu não sou o Cristo. Então agora nós queremos saber quem é você. Esse pregador do deserto agora, esse homem que batiza, nós queremos saber quem é você. Tu és Elias? Ele disse: eu não sou. Tu és um profeta? Ele disse: não sou. Então quem tu és? Nós temos que responder àqueles que nos enviaram: o que dizes de tu mesmo? Ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Endireitem o caminho do Senhor. O Senhor chegou, o caminho dele está pronto. E tem que estar pronto de uma forma direita. Endireitem o caminho do Senhor. João olhou para eles e disse: olha, eu batizo com água, mas o Cristo, ele é diferente de mim. Ele está no meio de vós. Está um a quem vós não conheceis. Então o que acontece? Jesus também descia para o deserto para ouvir a pregação de João Batista. Jesus descia para o deserto para ouvir a pregação de João Batista. Que João Batista não conhecia Cristo ainda, Jesus como Cristo. Vocês vão ver a palavra de Deus dizendo isso. Eles eram primos, tá certo? Havia naqueles locais aquela dúvida acerca de Cristo, que eles não queriam aceitar, por causa da paternidade de Cristo, que eles não reconheciam que Cristo era filho de Deus, mas eles reconheciam Cristo como um filho bastardo. E aquilo, João Batista, provavelmente mesmo primo, ele tinha suas dúvidas. Ele tinha suas dúvidas, apesar de preocupar. Ele sabia caracterizar o Cristo, mas ele não via ainda as características de Cristo em Jesus. Então a Bíblia diz que ele disse o seguinte: mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Aquele que vem após mim foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as suas correias. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizado. Betânia, quero chamar vocês a atenção também. Existiam duas Betânias naquela época. Aquela Betânia que era mais ou menos uma distância de uns 8 ou 10 quilômetros de Jerusalém, a aldeia de Marta e Maria, que você encontra lá no capítulo 11 do livro de João. E havia Betânia, uma aldeia na beira do rio Jordão, que era o local onde João ficava pregando para as pessoas e levava as pessoas ao Jordão e as batizava. Então existiam duas Betânias: a Betânia, aldeia perto de Jerusalém, e a Betânia, também uma aldeia, uma vila, como vocês queiram chamar, que ficava à margem do Jordão, que era onde João realizava os seus batismos, né?
No dia seguinte, nesse dia João falou acerca de Cristo. No dia seguinte, havia um outro público. Não eram mais os fariseus, não eram mais os saduceus, não eram aqueles que vieram perguntar quem era João Batista. Havia um segundo público. Este segundo público estava junto com eles também os discípulos de João. E aqui começa a história dos discípulos de João no seu relacionamento com Cristo. Versículo 29. No dia seguinte, viu a Jesus que vinha para ele e disse-lhe: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja bem, João aqui tem a compreensão de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está certo? João, você vai ver no texto bíblico dizer que antes ele não conhecia Cristo. Mas ele vai dizer que conheceu Jesus como Cristo no dia do batismo de Jesus, porque aquele que mandou ele batizar disse a ele: aquele sobre o qual desceu o Espírito Santo em forma de pomba, este é o Cristo. João conhecia Jesus, o primo dele, tinha suas dúvidas, mas o Senhor que mandou ele pregar, mandou ele batizar, disse: eu te dou um sinal de quem é o Cristo. Quem foi que deu o sinal para João Batista? O Espírito Santo. Você vê como o Evangelho continua da mesma forma. A gente pode falar acerca de Cristo, mas quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo continua sendo aquele que revela Jesus aos seres humanos. É muito importante que pensemos isso. Vamos continuar o texto, não? Hoje eu falei para os irmãos, vamos mais ler. Este é aquele que eu disse: após mim vem um varão que antes de mim, porque já era primeiro que eu. Versículo 31. E eu não o conhecia. Não conhecia como Cristo, o primo dele não conhecia. Mas para, versículo 31, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Olha aqui João dizendo uma finalidade do batismo. Porque quando do batismo de João, haveria a primeira grande revelação de Deus e do Espírito Santo acerca de Jesus. Então você vê que aquilo que acontece na palavra é exatamente algo especial para preparar a mente humana para poder receber a verdade de Deus. O Senhor, a sua palavra não é uma palavra de confusão. A palavra do Senhor é uma palavra que não traz confusão. A palavra que traz confusão, ela não vem do Senhor. E João disse: olha, aquele que me mandou batizar, esse é quem me revelou que é o Cristo. E ele diz no versículo 32, João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Olha, Deus clareou perfeitamente a mente de João Batista, entende? E disse: eu vou te dar um sinal para tu saberes quem é o que batiza com o Espírito Santo. A diferença está aí. Você batiza em águas, mas este batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e depois que eu vi, eu tenho testificado que este é o Filho de Deus. Agora vem o versículo 35. Já é outro dia. O público está reunido, os discípulos estão reunidos de novo. Os discípulos ouviram João Batista na primeira feita falar acerca de Cristo. Está certo? Os discípulos ouviram no segundo dia, João Batista continuou falando acerca de Cristo.
dia João Batista falando acerca de Cristo. Até agora não se fala em conversão dos discípulos. Agora, a partir do versículo 35, nós vamos ver o que acontece. No dia seguinte, estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. Você veja que no primeiro discurso de João Batista, ele mostrou Cristo. No segundo discurso, ele mostra de novo como Cordeiro de Deus. Ele mostra o Cristo. E agora no terceiro discurso, ele já começa a dizer: eis ali o Cordeiro de Deus. E 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Esses seguiram a Jesus não é se tornaram discípulo ainda. A Bíblia vai explicar que eles seguiram a Jesus foi para conversar com Jesus e sentir de Jesus aquilo que Jesus ensinava. Meus irmãos, aqueles homens estavam sendo preparados para serem os grandes líderes da igreja. E o Espírito Santo estava guiando-os para que eles entendessem tudo. João Batista, por 3 vezes, fala acerca de Cristo. E agora 2 deles acompanham Jesus. Jesus olha para eles, versículo 38, e disse: o que é que vocês buscam? Eles olham para Jesus e já chamam de mestre, Rabi. De agora em diante você vai ver Jesus ser chamado de várias formas diferentes. Vão ser dados vários nomes, vários títulos para Jesus. Pela primeira vez é dito Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Onde tu moras? Isto é, nós queremos ir à tua casa. Nós queremos conversar contigo. O nosso mestre João Batista disse umas coisas a teu respeito e isso nos preocupou. Ele tinha dito antes que ele era a voz que clamava no deserto, que ele era aquele que prepararia o caminho do Cristo, do Filho de Deus. E agora ele te mostrou como Filho de Deus. Porque quando João disse: eis o Cordeiro de Deus, todos os judeus entendiam. Porque um cordeiro era morto todo dia, exatamente pelo sacrifício dos pecados dos judeus. E de repente aparece João Batista e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não disse mais de uma nação, ele não disse mais de uma pessoa, mas ele disse: tira o pecado do mundo. João Batista universalizou o sacrifício do Cordeiro. Só que mostrou para o homem e disse: este é o Cordeiro de Deus. Não é o Cordeiro comum que tira o pecado do mundo. E olha aqui, vamos continuar, versículo 38, né? 39. E Jesus disse: vinde e vede. Foram, viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. Aqui agora eu vou entrar no que alguns escritores falam. Diz que eles ficaram, diz que esta hora 10ª que se refere aqui era realmente 10 horas. Diz que eles ficaram até as 10 horas com Jesus conversando. Porque era impossível que eles tivessem ido para a casa de Jesus, ficaram sentados olhando para a cara de Jesus. Quem é onde Jesus estava? O que é que acontecia? Jesus estava falando com aquela pessoa. Então, nesse período aqui, Jesus começa a falar com os discípulos de João. Até agora eles são discípulos de João que foram ouvir Jesus, porque João apontou: eis o Cordeiro de Deus. João já tinha dito: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora Jesus disse: este é o Cordeiro de Deus. 2 discípulos acompanham. E olha aqui quem são os discípulos. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Quem foi os 2 primeiros que Jesus encontrou em Cafarnaum, na beira do mar da Galileia? No
Não foi Simão, Pedro e André? Você não acha que foi muito rápido aquele negócio? Deixa a rede vir para mim. Não é muito rápido? A gente ouve assim e pensa assim, foi um milagre. Aqueles homens viram Jesus disse, vem, e eles já saíram acompanhando Jesus. Não, irmãos. Eles foram para a casa de Jesus, ficaram até a hora 10ª com Jesus. O que eles estavam fazendo na casa de Jesus? Será que Jesus estava ensinando carpintaria para eles? Ensinando como colocar pregos? Ensinando como colocar cola? O que Jesus estava ensinando para eles? Jesus deveria estar falando acerca das coisas espirituais. E agora Jesus começa a falar para um grupo maior. Esse grupo vai crescendo e Jesus vai ensinando esse grupo. E à medida que Jesus vai ensinando esse grupo, depois Jesus olha para aquele grupo e diz, olha, pescadores de almas comigo agora. Não é mais peixe, agora é algo. Vamos continuar. Era André, versículo 40, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e Abraão. E este achou primeiro a seu irmão Simão e disse a Simão, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas. Você vê Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, no 4º dia, Jesus ia a Galiléia e achou Filipe e disse a Filipe, segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe achou, e Filipe 45, Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Vocês estão vendo como o negócio está se contaminando? No bom sentido? Jesus olha assim, disse Natanael, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe disse, vem ver. O que acontece com Filipe? Filipe agora está levando Natanael para Jesus. Quando Jesus viu Natanael, Jesus olhou para ele e disse, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, tu me conheces? Jesus respondeu e disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. Vocês já viram os títulos que já deram para Jesus? Messias, Rabi, Cristo, Filho de Deus, Messias. Eles vão, cada um que vai chegando perto, vai encontrando alguma coisa do Velho Testamento em Jesus e vai qualificando Jesus. Jesus respondeu e disse, porque eu te disse, vide, debaixo da figueira tu crês? Coisas maiores que esta verás. E disse, na verdade vos digo, que daqui em diante, vereis o céu aberto, os anjos de Deus subirem e descerem, sobre o Filho do Homem. Voltemos para Mateus capítulo 4. Jesus andando junto, versículo 8. Jesus andando, versículo 18. Jesus andando junto ao mar da Galiléia, viu os dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam a rede no mar porque eram pescadores. Primeira pergunta, é a primeira vez que Jesus está encontrando os dois? Não, Jesus já os tinha encontrado, ou melhor, eles tinham encontrado Jesus, e Jesus os levou para casa, porque eles quiseram ir à casa com Jesus, e ali na casa deles, o que Jesus fez? Jesus falou com eles durante muitas horas. Eles foram para saber acerca da mensagem de Jesus.
Como judeus entendidos, eles devem ter cravado Jesus de perguntas acerca de profecias do Velho Testamento. E eles devem ter ouvido as mensagens de Jesus acerca das profecias. Então aquilo já ficou na mente deles. Agora Jesus precisava preparar os seus companheiros no ministério. Quem seriam os seus companheiros? Aqueles a quem Jesus encontrara primeiro. Tá certo? Aqueles que Jesus encontrou primeiro, né? Você vê aqui em Mateus capítulo 9, no versículo 9, Jesus passando pela coletoria e dizendo para Mateus: vem, rapaz. E ele deixando a coletoria. E a gente pensa o quê? A gente pensa que foi a primeira vez que Mateus viu Jesus. Não. Essas pessoas se aproximaram de Jesus, foram doutrinadas por Jesus, foram ensinadas por Jesus. Jesus lhes deve ter dito acerca da sua missão, e Jesus deve ter dito: eu preciso de companheiros para a minha missão, e vocês são as pessoas que o Pai me deu para esta missão. Tá certo? Então aquela ideia que nós temos, que eu garanto que a maioria de nós tem essa ideia, tinha ou não tinha, irmãos? Jesus encontra, eles vêm, as pessoas acompanham e já vão trabalhar. Aqui não é uma história da tradição, é a própria Bíblia que está mostrando este fato. Então nós aprendemos hoje acerca dos discípulos de Jesus, que eles não, já é 9 horas, que eles não seguiram a Jesus, ainda um pouquinho, naquele dia a primeira vez, mas que João Batista, que veio para preparar o caminho para Jesus, ele preparou o caminho, preparando os primeiros discípulos para Jesus. Então os primeiros discípulos de Jesus foram os discípulos de João Batista. João Batista não preparou aqueles homens para deixar de qualquer forma, ele entregou a Jesus. Quando ele viu Jesus, ele disse: olha, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus. Mas como é que você sabe, João Batista? Eu sei, porque aquele que me mandou batizar, ele falou comigo e disse que aquele sobre o qual eu visse descer o Espírito Santo, seria ele o que batizaria com o Espírito Santo. E ele é o Filho de Deus. Você vê que até então João Batista falava como precursor e tudo, mas agora ele, além de dizer é o Cordeiro de Deus, ele afirmou peremptoriamente: ele é o Filho de Deus. João Batista disse: eu não o conhecia. Quer dizer, eu não o conhecia como Filho de Deus. Eles eram primos. Isabel e Maria, pelo visto, se davam muito bem, tá certo? Mas o Senhor resolveu revelar a João dizendo: quem vai te mostrar quem é o meu filho, quem é o Messias, quem é o Cristo, quem vai te mostrar sou eu, através de uma manifestação do Espírito Santo. E João disse: eu estava batizando, e quando eu estava batizando, eu vi o Espírito descer sobre ele em forma de uma pomba. Então eu não tenho dúvida, porque o Senhor confirmou na minha vida, confirmou para mim exatamente tudo aquilo que eu precisava entender. Meus irmãos, são 2 fases nos discípulos de Jesus. A primeira fase, 3 fases, aliás. A primeira fase, a preparação de João Batista com os discípulos, preparando o caminho para o Senhor. Ou seja, preparando aquelas pessoas que haveriam de continuar a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho. Tá certo? Segunda fase, João Batista entregando os discípulos a Jesus, e Jesus instruindo, porque quando dizia vem ver, não era só chegar e dizer assim: isso aqui é Jesus. Mas Jesus dialogava com as pessoas, dialogava. E você vê que quem mais se destacou foi Pedro. Pedro foi aquele que foi à casa de Jesus. Com quem Pedro terá ido? Porque Pedro depois é que chamou seu irmão André. Segundo os historiadores, e eu também acredito,
que esse segundo, que foi junto com Pedro à casa de Jesus, eu acredito que foi João, porque João narra o fato com muita precisão acerca de ter ido à casa de Jesus e ter ficado lá até a hora 10ª. Ele sabia até a hora marcada que ficou lá. Tá certo? Aí esses homens são entregues a Jesus. Jesus já havia falado com eles e mostrado a sua missão. Então acontece outra fase. Chegou a hora de Jesus começar o seu ministério. Onde é que Jesus vai? Jesus vai buscar aqueles que foram ensinados por João, aqueles que foram indicados, aqueles que João indicou Jesus para eles, e aqueles que Jesus também ensinou. E Jesus diz: olha, chegou a hora. Então você não vai ver mais Pedro, você não vai ver mais os filhos de Zebedeu, você não vai vê-los mais simplesmente saindo do barco e começando o ministério. Você vê eles saindo do barco e entrando na escola ministerial de Jesus durante aqueles cerca de 3 anos e acabando de aprender o que haviam de aprender para poder ensinar o Mestre. Os discípulos de Jesus. A história deles começa exatamente desta forma. Amém, meus irmãos? Eu espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa, e vocês peguem o texto bíblico, peguem o primeiro capítulo de João, e leiam, releiam, e vejam se o que foi dito tem ou não tem a base na Bíblia Sagrada, se não é a história dos discípulos da Bíblia Sagrada. Amém? Deus os abençoe, em nome de Jesus.